O fundador do Ricardo Eletro foi preso sob acusação de sonegação fiscal no que diz respeito a ICMS no estado de Minas Gerais. O que isso pode trazer de benefício para o mercado digital para que possa analisar em relação aos riscos tributários? Tem alguma relação que você precisa então entender? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas ó, antes de mais nada, eu deixo o seu like aqui. Se você não gostar, depois pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos entender o caso. O STF, em dezembro do ano passado, ele disse o seguinte, que todo o valor de ICMS, na verdade, não pertence à empresa, porque o ICMS é pago pelo consumidor. Isso já está dentro do preço do produto. E a empresa, ela tem a obrigação de fazer o recolhimento, depois que faz ali o valor que é efetivamente devido, né? Existe uma regra de ICMS, onde as suas compras geram crédito e aí quando você vende, você tem ali o débito do valor. É feito a contrapartida para poder chegar ao valor que deve ser pago. Então, na maioria dos casos, o ICMS ele é calculado dessa forma. E aí, a empresa, então, tem que fazer o repasse desse valor, tem que fazer o pagamento. Então, isso já vem lá, esses créditos já vem acontecendo desde lá de um produto, quando ele é gerado ali na sua base. Tá bom, beleza. Mas por que efetivamente uma pessoa pode ser presa por conta do ICMS? Se houver ali a configuração de que houve dolo, né? Ou seja, a pessoa pegou aquele valor do ICMS, utilizou para benefício próprio, ou seja, utilizou, por exemplo, para fazer retiradas pessoais, para fazer um enriquecimento com aquele valor. Ou, por exemplo, se a pessoa pegou aquele valor que ela deixou de pagar, ela utilizou para poder ser mais forte concorrencialmente falando. Então, efetivamente, ela está usando aquilo de forma dolosa. E aí, ela pode incorrer num crime e pode, então, ali ter um problema em relação a isso. É importante salientar que não existe nenhuma diferença sobre o ponto de vista da lei nesse respeito, nessa decisão do próprio STF, do tamanho de empresa. No caso lá do Ricardo Eletro, foram 380 milhões, o que é estimado que foram deixados de ser pagos ali para os cofres públicos do estado de Minas Gerais. Inclusive, outros estados também já estão pleiteando aí uma ação semelhante. Mas, enfim, o que isso tudo tem a ver com o mercado digital? Quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa digital, normalmente uma empresa que vende cursos, então estamos falando assim de infoprodutos, essa empresa ela vai ter a sua inscrição municipal e a inscrição da Receita Federal, que é o CNPJ. Ela não tem uma inscrição estadual. Por quê? Porque o que ela vende é um serviço. E como tal, ela não precisa ter inscrição estadual. Só que nós temos agora uma prática mais recente, onde empresas estão abrindo também inscrições estaduais. Não existe nenhum problema em relação a isso. Quer dizer, inscrição estadual. Não existe nenhum problema em relação a isso. Você pode abrir uma inscrição estadual, desde que de fato você tenha uma atividade que exija isso. E aí você olha, por exemplo, ali o cadastro dessas empresas. Elas estão incluindo, por exemplo, a edição de livros para poder então ter a inscrição estadual. Existe a questão da imunidade do e-book, que agora já existem alguns que estão pleiteando de forma cadastral, ou seja, não existe nem um pleito sobre o ponto de vista jurídico, tá, em relação a esse assunto. Estão pleiteando de forma cadastral de que, na verdade, existiria a imunidade também sobre o ponto de vista de infoproduto. Que o infoproduto, por ser educacional, ele teria a imunidade também. Ocorre que não existe nada dentro da lei ou dentro da jurisprudência que dá essa imunidade, ou seja, essas empresas estão utilizando o que existe de fato, que é a imunidade do e-book, quando de fato existe o e-book de fato, ou seja, quando você vende um livro na forma digital, ou seja, um livro como se fosse no papel, na forma digital, e não quando você vende um curso. E aí o que acontece? O que isso tem a ver com todo o começo desse vídeo? Tem a ver justamente que você tira uma inscrição estadual e, consequentemente, você abre uma nova porta de algum processo de fiscalização que você pode incorrer. Agora, para e pensa um pouco comigo. Olha só, se você pode incorrer em crime pelo fato de não ter pago o ICMS, pelo fato de ter declarado, mesmo tendo entregue a obrigação acessória, ou seja, você tendo entregue a informação de que essa obrigação acessória era devida, de que esse ICMS
era devido através da obrigação acessória, através do documento específico, pode ser um SPED fiscal, que é um documento que rege essas informações, ou outro SPED, outra informação, desculpa, na forma estadual, devida pelo Estado ali, algum tipo de informação dada pelo Estado. Se você, ao fazer isso, você ainda pode incorrer em crime pelo fato de existir o dolo, ou seja, você pegou aquele dinheiro e utilizou para uma outra finalidade, às vezes uma finalidade pessoal, um dinheiro que é do Estado. Agora, imagine a situação onde você declara que tem uma imunidade e aí, hipoteticamente, essa imunidade não existe e aí o governo do Estado identifica que não houve imunidade que você declarou, ou seja, uma declaração inidônea em relação a esse aspecto. E não houve o pagamento do ICMS, e você utilizou o valor devido desse ICMS, que na teoria você nem precisaria se preocupar com isso, porque nós estamos falando de infoproduto. Ou seja, na prática, empresas que estão abrindo inscrição estadual, que não precisariam ter inscrição estadual, estão se colocando em risco de forma indevida, quando, por exemplo, coloca, um outro órgão para poder fiscalizar as informações. Ou você acha, por exemplo, que você vai declarar todos os meses que houve um faturamento X, que esse faturamento está embasado numa legislação específica onde você teria a imunidade e que isso vai ficar sem nunca ser verificado. Ainda mais considerando, por exemplo, empresas recém-abertas ou recém-constituídas ali a sua inscrição estadual, que começa a faturar muito bem às vezes, e quando nós falamos muito bem, estamos falando de empresas que estão faturando aí acima de 6 dígitos, com essa condição de imunidade, você acha que isso não vai ser passivo de fiscalização por conta do próprio Estado, que está perdendo ali o que seria a fatia do bolo, que é o ICMS. Então, o que nós temos que entender em relação aos procedimentos estaduais? Existe o seguinte: uma empresa que enfrentar um problema de auto de infração, ela vai gastar com o advogado. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: tá, mas vale a pena o risco e vale a pena o que eu posso gastar depois com advogados e também com defesa em relação a isso e ficar com um passivo tributário que, na verdade, talvez não seria necessário existir esse passivo tributário, ou seja, você vai constituir um passivo tributário que não faria sentido naquele momento constituir, por conta das razões que eu já expliquei, pelo fato de você não precisar ter a inscrição estadual para vender infoproduto. Ou seja, será que vale a pena você constituir um passivo tributário ou vale a pena você colocar em risco tendo uma inscrição estadual e tendo o Estado também para te fiscalizar? Ou será que efetivamente, tendo algum tipo de problema, isso não poderia até manchar a sua imagem no mercado? Imagine, por exemplo, algum tipo de ação, algum tipo de situação onde a sua imagem vai ser vinculada, por exemplo, a uma atividade ilegal. Como é que ficaria a sua imagem no mercado? Não poderia ter algum tipo de problema? Não, mas isso só aconteceria com grandes empreendedores. As coisas não são bem assim, não. Porque se você tem uma ação que envolve uma ação policial, se tem um processo, quer seja estadual, que seja até municipal ou federal, que envolve uma ação policial, você pode ter a sua imagem sendo manchada. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, fazendo um resumo de tudo isso, né, se ficou um pouco confuso para você e ainda assim você chegou até aqui. Então, se você não precisa ter inscrição estadual, por que você vai ter inscrição estadual? Se você não tem imunidade, por que você vai buscar dizer que tem imunidade e colocar a sua empresa em risco? E se você tem um produto digital que é um produto rentável, você tem outras possibilidades legais de pagar um imposto menor, por que você não adota as possibilidades legais de pagar esse imposto menor? Essa é a proposta da Taxus em relação ao mercado. É que você efetivamente tenha um negócio digital onde você ganhe dinheiro, mas que você tenha os seus ganhos protegidos. E que não se engane em achar que você pode ter uma vantagem agora e que pode, de repente, ocasionar algum tipo de problema tributário mais adiante. Tá bom? Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, se fez sentido para você, enfim, independente de onde você estiver assistindo esse vídeo, deixe seu comentário ou entre em contato conosco, vai ser um prazer te ajudar com mais esclarecimentos.